preciso te fazer uma pergunta e eu quero que tu responda com honestidade, mas não para mim, para tu mesmo. O quanto que a tua empresa precisa faturar esse mês para não ficar no prejuízo? E eu não estou falando de lucro, eu não estou falando sobre o que sobra para reinvestir, é só para ficar no 0 a 0. Tu sabe me responder? Se você não sabe essa resposta, esse vídeo é exatamente para você. E não é burrice, não é descuido, é que ninguém te ensinou. A escola não ensina isso. O curso de administração passa por cima e o teu contador entrega o balanço e vai embora. O empresário fica gerindo no escuro e olhando o saldo bancário como se aquilo ali fosse a saúde da empresa. E não é. E hoje eu vou te ensinar o indicador financeiro mais poderoso que existe para qualquer empresa, do meio à multinacional. O ponto de equilíbrio. Conceito básico até o avançado, com os erros mais comuns e como resolver, e tudo isso de uma forma que tu vai conseguir implementar na tua empresa ainda essa semana, depois que terminar esse vídeo. Você pode estar tendo prejuízo na empresa hoje sem perceber, porque o saldo de banco não mostra isso, mas o ponto de equilíbrio mostra com certeza. Eu sou Ryan Machado, marido, pai, contador, empresário e investidor, e aqui nesse canal eu ensino você a transformar lucro em riqueza de verdade. Então já se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo, mas só deixa o like se esse vídeo te ajudar de alguma forma, te ensinar de alguma maneira, senão é só passar reto. Então vamos lá, o que é o ponto de equilíbrio? É o volume mínimo de vendas que você precisa atingir dentro do mês para custear todas as suas despesas fixas e ficar no 0 a 0. 0 a 0 é zero, sem gerar lucro, sem gerar sobra de caixa, sem nada, é 0 a 0. Abaixo do ponto de equilíbrio, tu começa a queimar caixa. No ponto de equilíbrio, tu zera. E acima do ponto de equilíbrio, tu começa a gerar resultado positivo para tua empresa. E esse é um número que o empresário nunca calculou. E o banco, o fornecedor, o que for, não vai te dar desconto porque tu não conhece esse número. E por que esse número é tão poderoso e faz tanta diferença dentro de uma empresa? Ele responde 3 perguntas. Qual é o risco operacional real do meu negócio? Qual meta de vendas faz realmente sentido? Não é aquela meta que eu quero, é a meta que faz sentido para dentro da empresa. E o que acontece com o meu resultado se eu aumentar meu preço, ou contratar alguém, ou aumentar meu custo? 3 perguntas respondidas com um número que você pode calcular em 10 minutos. E não tem desculpa para não fazer, porque eu estou explicando agora aqui no detalhe. Existem 3 pontos de equilíbrio principais aqui. A gente tem o ponto de equilíbrio contábil, que é quanto faturar para cobrir todos os custos. Ele serve como uma gestão operacional diária. E como que faz essa conta? É o custo fixo dividido pela margem de contribuição. Então, se eu tenho uma margem de contribuição de 30% e eu tenho um custo fixo de 30 mil reais, eu vou dividir esse 30 mil reais pelo 30% e eu vou descobrir quanto que eu tenho que faturar para custear todas as minhas despesas. Depois temos o ponto de equilíbrio financeiro, que aqui, diferente do ponto de equilíbrio contábil, a gente tira as despesas que não têm efeito caixa. Por exemplo, depreciação. Quando tu compra um carro, por exemplo, tu tem a depreciação desse carro. Ele vai perdendo valor no decorrer dos meses, mas não gera efeito caixa. Tu não desembolsa essa depreciação, mas tu vai perdendo valor. Então, para calcular o ponto de equilíbrio financeiro, a gente tira esse efeito da depreciação que está contabilizada lá na tua contabilidade. Então, aqui como fica a conta? O custo fixo menos a depreciação dividido pela margem de contribuição. Aqui tu vai descobrir quanto que tu tem que faturar para o teu caixa não ficar negativo. E agora temos o terceiro ponto de equilíbrio, o ponto de equilíbrio econômico. Aqui a gente inclui no custo fixo um valor de retorno que a gente chama de custo de oportunidade. É um valor que a tua empresa vai gerar a mais para que vale a pena você continuar investindo nela. Então aqui a gente vai pegar o custo fixo mais esse retorno mínimo que tu espera da tua empresa e dividir pela margem de contribuição. Aí vamos descobrir quanto que tu tem que faturar para custear todas as tuas despesas e ainda ter um retorno. Esses pontos de equilíbrio aqui são completamente diferentes um do outro e confundir cada um deles é como achar que o resultado do RE vai se refletir no saldo do banco, e não é bem assim. Uma coisa interessante é que você pode estar trabalhando acima do ponto de equilíbrio contábil, mas tu pode ficar abaixo do ponto de equilíbrio econômico e ficar queimando caixa mês após mês. E antes da gente entrar no cálculo prático aqui, que vai ter o cálculo prático, é só guardar um pouquinho, a gente precisa definir alguns conceitos aqui, que são muito importantes e influenciam muito no cálculo do ponto de equilíbrio. Primeiro, custo fixo e custo variável. Que são cada um deles e como influenciam? Custo fixo é tudo aquilo que independe do volume de vendas. Por exemplo, um aluguel. O aluguel tu vai ter que pagar independente se tu vendeu ou não. Se tu fez muitas vendas, tu vai pagar o aluguel. Se tu não vendeu nada, tu vai ter que pagar o aluguel. Então isso é um custo fixo de verdade. Temos outros exemplos. Salário, prolabore, contador, energia, seguros, tudo isso tu vai ter que pagar independente se tu vendeu ou não. O custo variável é aquele que varia de acordo com a venda. Se eu não vender nada, eu não tenho que
aquele custo. Se eu vender, eu carrego aquele custo junto. Por exemplo, o custo da mercadoria vendida. Você que vende produto. Quando tu vende um produto por R$100, ele carrega junto o custo daquela compra, que foi de 50, por exemplo. Mesma coisa para comissão do vendedor. Tu só vai pagar a comissão pro vendedor se o vendedor vender. Se não, não tem aquela despesa. Então isso é um custo variável. O custo de energia, ele entra como fixo porque tem todo mês, mas ele não entra um pouco como variável por não ser o mesmo valor sempre? Aqui tem uma quebra de conceito que já me atrapalhou bastante também. O variável não é o valor que varia. O variável é tu ter todos os meses ou não. E essa classificação é muito importante. Porque, por exemplo, a comissão. Se tu classificar a comissão como um custo fixo, pode melhorar o teu ponto de equilíbrio. E aí tu não tá levando em consideração que ele pode variar de acordo com as vendas. Então tu tá melhorando teu ponto de equilíbrio de mentira, porque se tu vender mais, tu vai ter que pagar mais comissão. Aí tu acredita que a empresa pode sobreviver com menos vendas e tu não entende porque não está vendo dinheiro. Outro número muito importante, que é essencial, sem ele a gente não consegue calcular o ponto de equilíbrio, é a margem de contribuição. Para calcular a margem de contribuição tem um passo a passo. Primeiro a gente calcula a margem de contribuição unitária. Como? Preço de venda menos o custo variável unitário. Eu tenho um produto, eu vendo ela R$100 e eu tenho o custo daquele produto por R$50. Então minha margem de contribuição vai ser o preço de venda menos esse custo de compra, que vai ser R$50 nesse exemplo. Depois a gente calcula o percentual da margem de contribuição, que nada mais é do que a margem de contribuição unitária que a gente descobriu lá em cima, R$50, dividido pelo preço de vendas, vezes 100 para descobrir o percentual. Margem de contribuição dividido pelo faturamento. Simples assim. E depois a gente vai para o cálculo dos pontos de equilíbrio contábil, financeiro e econômico, que nada mais é do que o custo fixo total da tua empresa dividido pela margem de contribuição que a gente descobriu aqui em cima. Essa continha do custo fixo dividido pela margem de contribuição vai tirar exatamente o valor de faturamento que tu tem que atingir para tua empresa ficar no 0 a 0. Agora, para ficar fácil, vamos entrar aqui no cálculo na prática, que é a aula didática mesmo. Então aqui, distribuidora alfa, limitada, exemplo, empresa do lucro presumido. Aqui tem a tabelinha de custos fixos. Aluguel mais condomínio, salário em cargos, prolabore, contador mais energia e a depreciação que a gente conversou. Somando isso tudo, ela tem 31.300 de custo fixo. Após isso, a gente tem alguns dados aqui embaixo. A gente tem um custo variável total, que é o CMV, mais os impostos, mais a comissão. Tudo isso varia de acordo com o volume de vendas, então está dentro do custo variável. Chegamos a um percentual de custo variável de 53,65%. Com esse resultado, chegamos à margem de contribuição de 46,35%. Esse 46,35% é o que a gente vai usar para calcular os pontos de equilíbrio. No ponto de equilíbrio contábil, a gente vai pegar o 31.300, que são todos os nossos custos, dividir pelo 46,35% e vamos chegar no faturamento de 67.530. Então o que aconteceu aqui? Ele tem que faturar 67.530 para custear todas as despesas e ficar no 0 a 0. Aí a empresa vai ter lucro contábil no DRE. No ponto de equilíbrio econômico, a gente vai pegar o 31.300 menos a depreciação. Perceba a depreciação aqui. Ela não gera efeito caixa. Ela é só um efeito contábil. Então, para a gente descobrir se o caixa fica positivo ou não, a gente tira esse efeito aqui. Então, a gente pega o 31.300, tira o efeito dos 600 e divide pela mesma margem de contribuição, 46,35, e chegamos a um valor de faturamento de 66.236 para o caixa ficar zerado. Depois temos o ponto de equilíbrio econômico, que aqui a gente já está pegando todas as despesas, todos os custos fixos aqui e incluindo mais um retorno mínimo de R$2.000. Então, eu quero custear todas as minhas despesas e ainda ter um retorno de R$2.000 por mês. Dividido pela minha margem de contribuição, eu tenho que faturar 71.844. Então perceba, 3 números completamente diferentes para um único objetivo, que é manter a empresa no 0 a 0 ou com um retorno mínimo aqui já calculado. Aqui vale reforçar, a gente fala muito sobre isso, diferença do DRE e do fluxo de caixa. Aqui também temos esse efeito. Para tu ter um lucro contábil dentro da tua empresa, tu precisa de 67.530. Mas para tu deixar teu caixa positivo, tu pode faturar um pouco menos, 66.236, porque o caixa não leva os efeitos contábeis. Alguns efeitos contábeis. Agora aqui um gráfico para a gente entender melhor. Linha pontilhada, despesas fixas, custos fixos, então não muda, todo mês é igual. Certo? Linha verde, receita, então tu começa a faturar, né? Começa a faturar, teu faturamento vai crescendo durante os meses, e a tua linha de custo total, né? As fixas mais as variáveis, também tem uma crescente, porque quanto mais tu vende, mais vai crescendo essas despesas variáveis. Então vai chegar um certo momento onde o faturamento ultrapassa os custos totais. É a partir daqui que tu começa a gerar resultado na tua empresa. Até aqui tu tá perdendo dinheiro, tá pagando para trabalhar. E aí quando tu ultrapassa esse ponto, que é o ponto de equilíbrio, tu tá começando a ter resultado positivo na tua empresa. E agora aqui ponto importante
Importantíssimo, cara, de novo, essa aula tá muito barata. Deixa o like, porque isso aqui eu acho que vale uns 85 mil reais aí fora. E aqui tu tá pagando só o likezinho. Quando que o ponto de equilíbrio para de funcionar? Pelo menos esse geral que a gente conversou antes. Quando tu tem vários produtos e esses vários produtos têm margens completamente diferentes uma da outra. Aqui eu trouxe uma tabela para a gente entender. Produto A, B, C. O produto A tem uma margem de contribuição de 46%. O produto B tem uma margem de contribuição de 70%. Ele dá muito mais lucro. O produto C tem uma margem de contribuição de 37%. Só que se a gente olhar para o volume na venda, o de 46% está vendendo 50% do total do meu faturamento. O que tem maior margem está vendendo só 30%. E o que tem menor margem está vendendo 20%. Então, no mix, o produto que eu vendo mais é o produto A, que tem uma margem de 46,7%. Então, quando a gente tem mais produtos com margem de contribuição diferente, a gente precisa calcular a margem de contribuição ponderada. O que é ponderada? É quando utiliza mais de um critério para fazer uma média. Então, a gente vai utilizar o critério da margem de contribuição de cada um, mais o mix. Quanto do meu faturamento que eu vendo daquele produto. Então, a gente vai usar esses dois percentuais para calcular. Aqui eu já dei o resultado. Então, a margem de contribuição ponderada do produto A é 23%, do produto B é 21%, do produto C é 7,5%, que resultando numa margem de contribuição de 51,8%. Então, é esse número que a gente vai usar para calcular o ponto de equilíbrio. Aqui no exemplo, supomos que essa empresa tenha 50 mil de custo fixo. Dividido pelos 51,8% da margem de contribuição, chegamos a um faturamento de 96.525 para ficar no 0 a 0. Se o mix, por exemplo, mudar mais para o produto C, que tem menor margem, o ponto de equilíbrio vai subir automaticamente, porque a gente vai ter que calcular de novo. O produto C tem menor margem. Se a proporção dele dentro do meu faturamento aumentar, quer dizer que a minha margem ponderada vai diminuir e meu ponto de equilíbrio vai aumentar. Agora, do contrário também é verdade. Se o meu produto B, eu forçar mais a venda dele e a proporção dele aumentar, for para 50%, então meu ponto de equilíbrio diminui. Então a empresa precisa avaliar os produtos com mais rentabilidade. Se tu focar mais neles, teu ponto de equilíbrio diminui. Precisa vender menos para ganhar mais dinheiro. Parece simples, mas tem muito empresário que nem sabe que isso acontece. Aqui a gente tem mais uma continha muito interessante, que é a margem de segurança. O quanto que o faturamento pode cair para eu ainda ficar dentro do ponto de equilíbrio. Que aqui a gente está falando de ponto de equilíbrio. Não é o valor que tu tem que faturar o ponto de equilíbrio, é só para tu não quebrar. A gente precisa faturar mais. Então, normalmente, empresas lucrativas estão faturando acima do ponto de equilíbrio. Quanto que esse faturamento pode cair para eu ainda me manter saudável financeiramente? É isso que a gente vai falar agora. Margem de segurança. Como que calcula a margem de segurança? Tu vai pegar teu faturamento real, que, por exemplo, 120 mil, vai diminuir o teu ponto de equilíbrio, 100 mil, tu vai ter 20 mil reais nessa continha. E tu vai dividir pelo teu faturamento real, que é o 120 que a gente conversou. Vezes 100 para descobrir o percentual, essa é a tua margem de segurança. Se o resultado dessa conta for mais que 30%, a empresa está saudável, tem folga, está confortável. Se esse número for de 15% a 30%, está razoável, vai ter que monitorar os custos ou melhorar a venda. 5% a 15%, zona de atenção. Qualquer quedinha, qualquer erro vai machucar. E menos que 5%, zona crítica, mínima oscilação igual a prejuízo. Então aqui a gente tem que correr daqui e fazer subir esse número. Deu para entender a margem de segurança? Margem de segurança nada mais é do que o quanto eu posso derrubar do faturamento sem entrar na zona de perigo ali do ponto de equilíbrio e ficar abaixo do ponto de equilíbrio. Outro indicador super interessante aqui, o GAO, que é o grau de alavancagem operacional, é o quão pesada é a tua operação dentro do teu número de faturamento. Como é que calcula esse grau de alavancagem? Margem de contribuição total dividido pelo lucro operacional. Então, lembra que a gente calculou lá as margens de contribuição? Essa margem de contribuição tu vai dividir pelo teu lucro operacional lá de baixo, lá do teu DRE. Essa conta também pode ser feita simplesmente com 1 dividido pela tua margem de segurança do slide anterior. Essa continha também vai te dar o mesmo resultado da margem de contribuição dividido pelo lucro operacional. O resultado dessa continha aí, quanto menor, melhor. Diferente da margem de segurança, que quanto maior, melhor. O GAO reforçando quanto menor, melhor. Então, de 1,2 a 1,8 é um risco baixo. Tá tranquilo. Esse número é muito comum em consultorias, empresas prestadoras de serviço. De 2 a 3,5 é um risco médio. E esse número é muito comum no varejo, lojistas. De 3,5 a 6 é um risco alto, uma operação já muito robusta, que é comum nas indústrias. E de 6 a 15 para mais aí, crítico, porque a operação consome praticamente todo o faturamento, a margem é baixa
e é muito comum nas empresas siderúrgicas. Então uma empresa com esse GAO, com esse grau de alavancagem alto, ele tem um risco operacional muito grande, porque a operação é muito robusta. Então para ela faturar, ela depende muito de muita gente, de muita operação, de muito processo. Então por isso que quanto maior esse número, maior é o risco. Bem fácil de calcular, faz aí. E aqui coisas que eu gosto de falar muito, porque o pessoal só olha para o lado bom, mas também tem um ladinho que tem que chamar a atenção aqui, que são os erros comuns que precisam ser resolvidos antes de começar a calcular um ponto de equilíbrio confiável aí que vai te dar suporte para tomar a decisão. Primeiro erro, classificação incorreta. Já falei no começo ali. Por exemplo, se tu classificar uma despesa que seria custo variável para custo fixo, ela muda completamente o jogo do ponto de equilíbrio, porque ela pode diminuir teu ponto de equilíbrio e tu começa a acreditar que com menos faturamento do que de verdade precisa, tu vai tocar a operação da tua empresa. O erro 2, Prolabore, que eu falo em todo o vídeo. O empresário precisa ter um salário fixo e não considerar o Prolabore lá nos custos fixos é um erro, porque também vai diminuir a tua obrigação mensal na hora de calcular o ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio vai te apontar menos faturamento do que realmente a tua empresa precisa quando tu deixa de considerar o Prolabore. Aqui para as empresas do Simples Nacional, esquecer o DAS também é inviável, tem que colocar o imposto sobre faturamento na conta. Ponto de equilíbrio estático, não existe isso também. Com inflação e reajustes, o ponto de equilíbrio sobe. O calculado de janeiro já fica errado lá em julho, então o que tu calculou para o ano, nem existe isso. Na verdade tem que calcular todos os meses no mínimo. Outro erro aqui importante destacar, que não é o faturamento bruto que a gente usa para calcular, é o faturamento líquido, que já é o faturamento menos as devoluções, menos os descontos. Esse faturamento é que é usado como base para calcular a margem de contribuição. Aqui também até seria interessante incluir o imposto, o faturamento líquido já sem os impostos também. Daí tu não precisa calcular o DAS separado, tu já calcula o DAS diminuindo o faturamento bruto para chegar no faturamento líquido. Outro erro comum, principalmente para as empresas que têm sazonalidade, ignorar a sazonalidade. A gente não pode ignorar os meses fracos da empresa, a gente tem que considerar tudo isso para calcular o ponto de equilíbrio. Então aqui eu trouxe esse slide aqui do MEI e as multinacionais porque o conceito não muda, o que muda são algumas aplicabilidades de ferramentas instrumentais, né? O MEI precisa ter no mínimo um ponto de equilíbrio contábil e um ponto de equilíbrio econômico, né? Incluir todas as despesas, Prolabore, custo hora, INSS e tudo mais para ter esse ponto de equilíbrio fiel. Uma pequena e média empresa já tem que ter um ponto de equilíbrio por linha de produto, aquele mix que a gente conversou, para poder ter uma média ponderada, um ponto de equilíbrio por produto, canal e vendedor, tudo calculado para trazer essa informação mais precisa possível. Uma empresa de médio porte, ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio econômico, já ter um grau de alavancagem operacional, saber quanto que a operação está pesando dentro da empresa, né? Alavancagem, sensibilidade de preço, ponto de equilíbrio para os novos projetos. Uma empresa multinacional de capital aberto, que utiliza muito capital de terceiro, já tem que calcular um EBITDA para saber se esse EBITDA sobrepõe os juros da dívida, já tem que acompanhar se um ROI está ultrapassando o custo de capital. Então aqui aprofunda um pouco a análise, mas o conceito é exatamente o mesmo, é o quanto que eu tenho que faturar para pagar minhas contas. Todos os empresários do FIM se fazem a mesma pergunta, só muda alguns instrumentos ali para chegar no mesmo lugar. E o ponto de equilíbrio ele não é um número que a gente entrega uma vez só, um relatório que entrega uma vez só e nunca mais olha e arquiva e deu, aquele número é eterno. Ele aparece pelo menos em 4 momentos críticos aqui dentro de uma gestão de empresa, uma gestão financeira de verdade. Então quando a empresa chega até a gente, por exemplo, aqui no nosso BPO financeiro, a primeira entrega e uma de maior impacto é o ponto de equilíbrio. Muitos empresários nem viram esse número e ficam até assustados quando a gente aponta um faturamento mínimo que eles precisam para poder sobreviver. Um segundo momento é a análise mensal do DRE. Primeiro filtro antes de qualquer análise. Ficou acima ou abaixo do ponto de equilíbrio? Primeiro a gente calcula o ponto de equilíbrio, depois avalia o DRE para ver se ficou acima ou abaixo. Aí avaliamos se a empresa gerou resultado, mesmo que o caixa não mostre isso ou mostre a mais do que gerou de resultado também, que acontece muito. Terceiro ponto aqui é apoio na precificação. Ponto de equilíbrio define o piso, simula cenários e se o preço cair 5%, o que acontece com o meu resultado? Então avaliando o preço que o empresário está utilizando, qual vai ser o ponto de equilíbrio a partir daquele preço? E se ele precisar mudar por questão estratégica, por questão competitiva, o que vai acontecer com o resultado dele? Ponto de equilíbrio que vai responder. E o quarto momento é quando a empresa está no momento de expansão. Quanto que ela precisa faturar para ter um retorno mínimo para o empresário poder utilizar aquele recurso em prol de um novo projeto, de uma nova filial, de uma nova loja. Tudo isso a gente entrega mensalmente no nosso BPO financeiro, com dados reais, reunião de análise e suporte contínuo. Então o que você aprendeu nesse vídeo até agora? O que é o ponto de equilíbrio, os 3 tipos, como calcular o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico, como que funciona a margem de contribuição, ponto de equilíbrio com mix de produtos,
com aquela margem ponderada, margem de segurança e grau de alavancagem operacional, importantíssimo, os 6 erros mais comuns e como evitar esses erros, e do meio as multinacionais, como conceito de escala. O conceito não muda, o que muda são algumas ferramentas. Então quer saber qual é o ponto de equilíbrio real da tua empresa? Aqui no link fixado nos comentários, a gente deixou um formulário para você preencher de forma gratuita e a gente faz essa avaliação com você e, se for do seu interesse, a gente marca uma reunião 30 minutos ali para a gente conversar sobre esse ponto de equilíbrio e você ter uma visão aí que nunca teve na sua vida e que vai te ajudar para o resto da sua vida como empresário. Então, se esse vídeo valeu a pena, compartilha com teu sócio, compartilha com aquele teu amigo empresário que não tem noção disso. Faz o seguinte também, vai no compartilhar, pega o link e manda nos grupos de WhatsApp, porque quem faz esse país crescer somos nós empresários. Então, quanto mais informação a gente tiver para se desenvolver como empresário, melhor. E eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Curte, comenta, compartilha e tamo junto.